professor já. Então, pessoal, vamos dar início à nossa mesa de hoje. Meu nome é Marcelo Cigales, eu sou professor do Departamento de Sociologia aqui da Universidade de Brasília e atualmente eu estou coordenando a Coordenação de Integração das Licenciaturas, a CIL, que é uma coordenação vinculada à Diretoria de Acompanhamento e Planejamento das Licenciaturas, a DAPL, que integra o Decanato de Ensino de Graduação. Então, nós lá na CIL, na DAPL, estamos organizando um evento comemorativo dos 60 anos da UNB. E esse evento se intitula o DEG nos 60 anos da Universidade de Brasília. E dentro desse evento a gente tem uma série de mesas que vão discutir as questões referentes às licenciaturas na Universidade de Brasília. Então a mesa de hoje, a 7ª mesa desse evento, de 16 atividades que vão acontecer até o final do ano, ela é uma mesa voltada justamente para a discussão da política de formação de professores. E lembrando que a gente vai ter na próxima mesa, dia 8 de setembro, e a gente vai discutir reforma do ensino médio a partir da análise dos observatórios da educação da UNB. Nós temos um observatório da educação da Faculdade de Educação e também um observatório da educação da reforma do ensino médio, que é coordenado pelo professor Calil e pelo professor Igor. Então a gente vai fazer uma discussão dia próximo 8 de setembro, e já deixo aqui o convite para vocês também participarem dessa atividade. Incluindo um conjunto dessas atividades que está prevista para acontecer, que vai dar corpo a esse evento, a gente tem também a publicação de um livro sobre a história, perspectivas e desafios das licenciaturas nos 60 anos da UNB. Então a gente está organizando esse livro e pretende lançar ele até o último dia letivo de 2022. A gente tem um prazo maior para entregar esse material, previsto lá para fevereiro de 2023. Estou fazendo as contas aqui, 2022 todo. Então, dada essa introdução, eu também queria agradecer todas as pessoas que estão nos auxiliando na organização dessas atividades. Nós temos a Comissão Permanente das Licenciaturas, a CEPEL, e a Comissão Central de Estágio das Licenciaturas, que reúne e congrega diversos professores das nossas licenciaturas num conjunto de atividades. Então, quero agradecer a participação, o auxílio de todos esses professores que fazem parte das comissões. E também um agradecimento especial a toda a equipe da DAP e da CIL, que tem nos dado suporte essencial para a gente desenvolver essas atividades. Bom, sem mais delongas, eu vou apresentar a nossa convidada de hoje. Então já deixo de antemão um agradecimento aqui para a professora Kátia Augusto Curado Pinheiro Cordeiro da Silva, que vai estar falando justamente sobre a política de formação de professores, disputas em torno de qual formação de professores. Então eu vou apresentar a professora Kátia, ela possui graduação em Pedagogia, mestrado em Educação Brasileira pela Universidade Federal de Goiás e doutorado em Educação pela Universidade Federal de Goiás também. É professora associada da Universidade de Brasília, no Departamento de Administração e Planejamento da Faculdade de Educação e também no Programa de Pós-Graduação em Educação. Ela desenvolve e orienta pesquisas na área de formação de professores. Também coordena um grupo de pesquisa GFAP, falei certo? Grupo de Pesquisa sobre Formação e Atuação de Professores e Pedagogos. Tem pós-doutorado na Universidade de Campinas, pela Faculdade de Educação, sob a supervisão do professor Dr. Luiz Carlos de Freitas. E ela também coordena o GT08, Formação de Professores da AMPED. E, por último, também é pesquisadora de produtividade do CNPq. Então, uma salva de palmas. Eu
vou passar a palavra para a professora Kátia, né? Então ela vai fazer uma exposição sobre essa temática e num segundo momento a gente vai abrir para o debate. Então a gente espera finalizar a mesa de hoje entre aí 5h30, no máximo até 6 horas, ok? Então, professora, obrigado e eu passo a palavra para você. Então, boa tarde a todos e a todas. Agradeço muito a presença, muitos colegas queridos e queridas aqui, né? Quero citar aqui a professora Mônica Molina, da Educação do Campo, Fátima, mas tem outros também. Os alunos da graduação que estão envolvidos comigo numa pesquisa que justamente tem essa vertente, né, de buscar elementos para compreender que concepção de professores temos nas licenciaturas no Brasil, né? Então é uma pesquisa com financiamento da FAPDF, e que a gente tem tentado entender um pouco esse tema. Quero agradecer também com muito carinho, né, a professora Heloísa, coordenadora da DAPLE, ao professor Marcelo Cigales aqui, né, coordenador da CIL, e de toda a equipe que envolve, né, essa organização. Vou nomear essa equipe no nome da Raquel, que um tempo trabalhamos juntos e foi um tempo muito proveitoso também. Agradeço a todos e todas que se interessaram na temática, né? Felicitando o DEG também por essa iniciativa e a nossa querida UNB aí fazendo os seus 60 anos. Bom, então vou começar a exposição. Vou tentar ser breve nessa exposição até podermos abrir para o debate. Eu começo a exposição com esse quadro do Pollack, né, um quadro de 52. E por que esse quadro? Não só na formação de professores, mas no mundo estamos vivendo um momento de muito estranhamento. E quando eu falo estranhamento, eu estou me aproximando do conceito da própria barbárie, né? Fome, guerras, endemia, pandemia, e ao mesmo tempo com muitas formas de resistências fortes nesse momento. Então é um quadro que transparece essa multiplicidade de fenômenos, que eu acho que é importante em qualquer momento que estivermos, pensarmos não só no nosso local, mas pensarmos no mundo e que mundo que queremos, e dentro dele situarmos a nossa formação de professores, o nosso cotidiano, a escola pública brasileira, que hoje recebe 87% dos alunos na idade para frequentar a educação básica dos 4 aos 17 anos. E é nesse sentimento de angústia, mas um sentimento também de resistência, é que eu quero verticalizar para o nosso tema e para o tema da concepção de professores. Desde a década de 90, e aqui também vou conversar com Salvador Dalí, desde a década de 90, a questão, principalmente no Brasil, a questão da formação de professores tem tomado centralidade nas políticas públicas de educação, e não só no Brasil, né? Então, se nós pegarmos, e vou trazer esse panorama para a gente dar uma olhada, mas se pegarmos dados dos organismos internacionais,
num primeiro momento, com forte influência do Banco Mundial e da Unesco e agora da OCDE, nós vamos ver essa centralidade na formação de professores. A questão é, qual centralidade? Por quê? E para quê? Então a gente precisa, e por isso que eu trouxe aí, né, o Salvador Dalí, na expressão da mulher livre, o surrealista, porque eu vou entendendo que ele expressa um pouco isso, né? É uma centralidade ainda não expressada na forma da valorização e entendendo valorização junto com 3 outras categorias: formação, carreira, portanto, remuneração e saúde. Então, é isso que nós vamos entender de valorização. E para expressar um pouco a centralidade dessa questão da formação de professores, eu trouxe um trecho, né, da OCDE, e que diz: evidências das pesquisas, faltou esse aí, mostram que entre os fatores que podem ser controlados pela política educacional, o professor é o que tem maior peso na determinação do desempenho dos alunos. O que eu quero chamar aí, né? Atenção. Nós temos um movimento global de reforma educacional, né, o GER, e esse movimento, ele tem mostrado que é preciso investir em 3 grandes elementos: currículo, a formação de professores e a avaliação, o controle. Então, a gente vai percebendo essa centralidade, né? Quase todos os documentos que nós vamos vendo de políticas internacionais citam a formação de professores. Também no Brasil. E aí eu trago uma fala da presidenta do Conselho Nacional de Educação, Maria Helena Guimarães Castro, né? Em que ela vai dizendo que a qualidade do professor é isoladamente, é uma entrevista que ela deu para a revista Nova Escola, o fator que mais influencia a melhora do aprendizado. Isso significa que, independentemente das diferenças de renda, de classe social e das desigualdades existentes, que existem e vão continuar, infelizmente por muito tempo, a qualidade do professor é o que pode, ou que mais pode nos ajudar a melhorar a qualidade da educação e melhorar a equidade do sistema do nosso país. Então, nós vamos vendo uma centralidade em torno da formação de professores, tanto no Brasil quanto nos organismos internacionais. E daí decorre a nossa problematização de hoje. O que significa essa centralidade e qual concepção de professor que estamos falando? Então, nesse sentido, eu vou jogar todos os slides para entrar mais rápido. Nós estamos com uma pesquisa buscando entender, entre outros elementos, justamente a concepção de professor. De que professor é esse que é responsável pela qualidade do ensino, independente de gênero, classe, raça, cor, condições sociais? Que professor é esse? Como é que, inclusive,
nós das licenciaturas da UNB nos vemos. Então eu pego, nesse primeiro momento, para apresentar para vocês, essa pesquisa foi aprovada agora em fevereiro de 2000 e nós estamos em 2022. Então nós estamos aqui bem no início dessa pesquisa, mas eu pego 3 elementos para vocês bem iniciais, tá? O primeiro elemento é o elemento que nós estamos olhando, e a proposta é olhar nacionalmente. É claro que a gente tem um recorte, mas os projetos políticos pedagógicos ou os projetos pedagógicos de curso das licenciaturas no Brasil, olhando federais, estaduais e privadas, olhando as licenciaturas, não é um recorte para a pedagogia, o perfil do ingressante, do egresso e nesses projetos. E começo pela UNB. Então, o primeiro movimento que estamos fazendo é olhar os nossos projetos políticos pedagógicos. Depois nós queremos entrevistar professores e coordenadores. Esse é o primeiro movimento. Junto com esse movimento que nós estamos, a partir da Joana Romanovski, trabalhando com a ideia de um estado do conhecimento, nós também estamos olhando a legislação e os documentos internacionais. Nesse momento agora, a gente se debruçou sobre a Resolução 2/2019, a 2 de 2015, a 1 de 2020, a nota técnica, o parecer 14, que vai falar do ensino híbrido, e o 19, que vai falar da formação pelas competências, por modulares, comprovação de competências, inclusive para as licenciaturas. Né? Não é só, vamos pensar, era só essa formação está só nas formações tecnológicas. Não, ela vem para as tecnológicas, para o bacharelado e para a licenciatura. Também estamos olhando a mesma leitura da legislação, documentos de entidades e associações, e uma perspectiva epistemológica que nós vamos denominando da epistemologia da praxis. E as nossas perguntas são: qual professor, para qual escola, qual sociedade, qual sujeitos? Aqui eu vou adiantando um pouco, né, de que há diferentes perspectivas, mas há um debate muito forte entre uma perspectiva que é hegemônica, denominada aí de neotecnicismo na formação de professores e, portanto, na concepção de professor, e uma perspectiva de concepção sócio-histórica. Vamos encontrando outros elementos? Vamos encontrando. Então, a gente ainda tem elementos fortes de um tecnicismo, temos elementos fortes de um racionalismo teórico na formação de professores, mas o que a gente vai vendo muito é essa disputa de projetos nessas duas perspectivas. Eu queria fazer um movimento com vocês, né, de como é que a gente vai encontrando, então, essas duas perspectivas. Esses são alguns documentos que nós temos olhado, né, de organismos internacionais. Fizemos a leitura do último documento da Unesco, né, que é reimaginar um novo contrato, nossos futuros para
a educação, reimaginar nossos futuros juntos para a educação. É um documento que tem uma contribuição do professor Cristóvão Buarque, do Nova, para citar alguns nomes bem conhecidos. Fizemos a leitura em francês e agora estamos fazendo a leitura da tradução. O que nós vamos percebendo, então, a partir desses documentos? E já estou aqui preocupada com o tempo, né? Mas nós vamos percebendo que em diferentes países há diretrizes que regulamentam as licenciaturas. E quando eu falo em diretrizes, eu estou falando de uma perspectiva de base comum curricular. A referência do currículo de formação de professores é a referência do conteúdo da formação. Então, a gente vai percebendo isso. Quero trazer esses slides, né? Então, um dos autores muito citados, e aqui citados também no Brasil, é o Lee Schumann. Depois do Lee Schumann, a gente tem muitas pesquisas sobre os conhecimentos docentes, mas é a pesquisa do Schumann que aponta 3 conhecimentos que tem sido a referência. Depois a gente tem Tardif, Steinhaus, vários outros pesquisadores nessa perspectiva, mas são esses 3 conhecimentos que estão expressos na 2 de 2019 pelas 3 competências da formação de professores. Quais 3 competências? O engajamento profissional, a prática profissional e o conhecimento profissional. O Schumann vai trazer que formação, que professor temos que ter, que concepção. O professor deve ter o conhecimento do conteúdo. Não é o conteúdo da sociologia, ou da pedagogia, ou da história ou da biologia. É o conhecimento do conteúdo da educação básica naquela área a ser ensinado. Então, vejam a diferença. O professor tem que ter a competência, e aí está dizendo isso, né? Do ensino desses conteúdos. Então, ele precisa ensinar esses conteúdos e saber como ensinar esses conteúdos. Então, a gente vai vendo um desenho de um perfil e vai trazendo também que um outro conhecimento é o conhecimento do engajamento profissional, entendido na perspectiva da responsabilidade pelo seu desenvolvimento profissional. Então, por exemplo, eu dei até esse exemplo de manhã, o Wesley estava na sala. É importante que esse professor, e pode até ser que ele faça um curso de especialização, um mestrado, uma formação permanente, continuada, um doutorado. Mas é ele que tem que se responsabilizar isso. Eu não preciso pensar em políticas de afastamento, remuneração, bolsa, porque é engajamento profissional. Então, eu estou tentando ser bem... Outra questão que está nesses documentos, né? E na nota técnica que o Conselho Nacional de Educação elaborou, e que foi importante, porque aí houve uma resistência, né? Porque ali a professora Maria Helena responde, diz: o conteúdo da formação de professores é por competências e habilidades. E por isso nós vamos entendendo que é uma formação do
que a gente vai chamando do conjunto de qual concepção de professor? Neotecnicista. E aqui, gente, eu não tenho elementos e nem tenho tempo para mostrar para vocês a posição da professora Kátia. Eu estou tentando trazer essa análise mesmo, né? O modelo é um modelo de formação e de políticas educacionais gerencialista, isso está quase em todos os documentos, na perspectiva da nova gestão pública, na perspectiva de profissionalização, profissionalismo, profissionalidade, esses termos, eles são importantes, mas eles são importantes numa lógica do desenvolvimento profissional, individual e meritocrático. Então, cada indivíduo é responsável por essa trajetória. Há uma padronização curricular nessa concepção de formação de professores. Então, quem é o professor? Que concepção? O professor é o que sabe o conteúdo da BNCC e, portanto, a perspectiva de formação de professores tem que estar aliada de todas as formas a esse BNCC. São aprendizagens essenciais, né? Então a gente passa, e isso os documentos, o último documento da Unesco, então é muito forte, né? Você passa, e a Unesco está fazendo a crítica nesse documento, desse elemento. Você abandona o direito à educação para trazer o direito à aprendizagem, principalmente o aprender a aprender. O direito da educação, nós estamos falando da formação unilateral humana. Do direito à aprendizagem, nós estamos falando da perspectiva de desenvolvimentos cognitivos, atitudinais e emocionais desses sujeitos. São direitos à aprendizagem essenciais. E aí a gente vai percebendo, quero passar, já colocar todos os outros, Marcelo, já vi que eu estou falando 38 minutos aqui. Eu quero ir trazendo algumas sínteses, né? Porque nós vamos percebendo, então, essa concepção de professor neotecnicista. Não é o técnico anterior que tinha um modelo a ser seguido. Hoje ele tem um currículo a ser desenvolvido, não é seguido, e é verdade, a ser desenvolvido com habilidades e competências muito específicas, de forma que aquelas habilidades e competências podem ser, inclusive, identificadas em avaliações em larga escala, né, pela teoria de resposta ao item, e casando essa formação. Portanto, esse professor ele tem que ter uma atitude mediadora. Você perde o ensino, eu não quero entrar nessa... não consigo desenvolver a ideia aqui, né? Mas não é a perspectiva do mediação do Vygotsky, mas é do aprender, inovadora, criativa, com referência ao conteúdo a ser ensinado. Não se discute essas condições. Olha a fala da Maria Helena ali que nós vimos, né? Não há classe, não há raça, não há gênero, né? Há uma desintelectualização do professor. Por que ele precisa saber teorias pedagógicas, ou fundamentos filosóficos, ou a história e a própria história da educação, né? Ele precisa saber ensinar conteúdo de história. Há um modelo de padronização da formação, fazendo esse alinhamento BNCC, né? E dois elementos muito
fortes e que são muito preocupados, que trazem muita preocupação. A ideia da simetria invertida é um conceito que eu também não consigo desenvolver por causa do tempo, e do notório saber, constituído aí pela certificação de competências. Se nós temos hoje, no Distrito Federal, muitos professores de todas as áreas com complementação pedagógica, imagina na perspectiva aí do parecer que aprova a formação para competências. Bom, eu tentei trazer esse panorama amplo dos documentos internacionais, mas também chegar olhar para nós mesmos, e antes de chegar aqui, trazer um pouco da concepção do professor, isso aqui é bem polêmico, nos projetos políticos pedagógicos de licenciaturas da UNB. Então, nós temos começado a leitura desses projetos, mas visto muito esses dois grupos, que eu posso assim dizer. E eu tentei trazer bem elementos do perfil, que perfil de professores queremos formar, olhando os projetos das licenciaturas aqui da UNB. Dizendo que temos licenciaturas que faz reformulação em 2015, mas a maioria em 2019. Portanto, olhando as diretrizes dos seus cursos, né, específicos, mas olhando a 2 de 2015, que também é a diretriz para a formação. E aí eu tentei trazer esses dois grandes elementos. Você percebe nesses projetos um movimento muito forte de que a concepção do professor são sujeitos históricos com capacidade crítica para emitir juízos reflexivos, relacionados no contexto sociais, compreender criticamente o mundo que o cerca, problematizar as diferentes formas de produção e reprodução de desigualdade em sua prática pedagógica. E aí, que movimento que eu fiz para vocês entenderem, né? Eu fiz 3 movimentos olhando esses PPPs. Eu olhei o perfil do professor a ser formado, tentei olhar um pouco a matriz curricular, como é que ela se organiza ali a partir desse perfil, e também a concepção epistemológica do curso. Então, está no começo. Também temos que eu fiz 2 grandes ocupamentos, pensando naqueles lá atrás, uma perspectiva neotecnicista e uma perspectiva de uma concepção sócio-histórica de professor. Quem é o professor? Mas há também, em vários PPCs, ou PPPs, que o professor é aquele que reflete, que também é importante, sobre situações de ensino e aprendizagem. O que eu quero chamar a atenção aqui? Que essa concepção sócio-histórica, ela tem o que eu vou chamando de uma categoria, que é uma compreensão mais ampla ou voltada para o trabalho docente. Então, vai aparecendo a gestão. Ele é formado em biologia, mas pode ser que ele ocupe a gestão. E sim,
quantos professores que nós temos aí. Isso é trabalho docente. Vai pensando esse perfil de professor, essa concepção de professor, vai pensando que esse professor está no conselho escolar, que esse professor está no conselho de classe, que esse professor tem uma relação com os pais, os alunos, né? Então, eu vou chamando uma concepção sócio-histórica, que é a categoria bem ampla, que a explica é o trabalho docente nas suas diferentes dimensões. Mas há também uma compreensão em alguns projetos, em alguns momentos, de uma concepção que o professor está só na sala de aula, ou apenas na sala de aula. E isso se reflete num desenho de formação de professores, que é muito assim, a área do conhecimento e a metodologia dessa área do conhecimento. Tem problema com isso? Não, isso é uma base da formação. Tem uma autora portuguesa, Maria do Céu Moldão, que ela traz a especificidade da docência, e ela diz assim, tentando até trazer bem o que ela expressa, mas ela diz assim, qual a especificidade de docência? Alguém que sabe algo e sabe ensinar esse algo a alguém. Então, eu tenho uma área do conhecimento e a licenciatura, a concepção de professor é também alguém que sabe ensinar isso. E, portanto, ela está dizendo, a docência exige formação, exige especificidades e que aí tem uma perspectiva que eu vou trazendo pela categoria do trabalho, é que eu não separo área de conhecimento e conhecimentos pedagógicos. Até escrevi um texto, agora nem sei se foi publicado, o ensino na graduação das licenciaturas, nem sei se já foi publicado ou não, mas vamos lá. A docência é isso junto, de forma dialética. É isso que eu estou chamando de uma concepção mais sócio-histórica, né? Não é só a sala de aula, não é só o meu conteúdo. Há vários cursos que nessa concepção epistemológica vão denominando o professor como pesquisador, reflexivo, mas não fica claro qual é o fundamento de pesquisa, né? O que nós estamos chamando do professor da educação básica como pesquisador? Eu vou na tese lá pelos idos de 2008, dizendo que o professor da educação básica, ele precisa ser produtor de conhecimentos. É na área de biologia? Ótimo. É sobre metodologia? Ótimo. É sobre a escola? Ótimo. Mas ele precisa produzir conhecimentos, então não é só a sua prática, a sua sala de aula, né? Quero falar também, e assim, sendo bem polêmica, né, gente? Há muito a perspectiva das competências, habilidades e saberes nos nossos projetos. Muito. Inclusive, nomeando, assim como estar na BNCC e com o código, que aquele código elaborado é um código para pensar na teoria de resposta ao item, né? E nós vamos trazendo isso para os nossos projetos. Problema? Não. Eu penso que ao trabalhar num curso e trabalhamos com diferentes cursos de licenciaturas, e agora, por exemplo, eu estou com a disciplina de organização da educação brasileira, um dos temas de organização da educação brasileira é a organização curricular da educação brasileira, e a nossa organização curricular, nesse momento, é a BNCC, eu tenho que mostrar tal. Agora, o
ser a referência? Que concepção de professores, né? E também muitos elementos da perspectiva da inovação centralizada nas práticas das salas de aula. Então, eu vou analisando que a gente consegue muitos avanços na Universidade de Brasília, porque nós vamos trazendo uma concepção de professor que dialoga com o trabalho docente, mas também contraditoriamente, dialeticamente, percorremos uma formação em determinadas opções, né? E não são opções de matriz curricular, são opções filosóficas, epistemológicas, de escolhas, numa contradição também desse professor próximo a uma perspectiva de um professor neotecnicista. E eu quero afirmar muito esse conceito, né, com Luiz Carlos de Freitas, porque não é o professor técnico, mas é um professor criativo, mas muito centrado no conhecimento do conteúdo, no ensino do conteúdo, muito centrado na sala de aula, né? Então, esses elementos. Queria chamar a atenção também para algumas observações iniciais para essa silenciamento, acho que eu achei a palavra certa, para esse silenciamento em torno do trabalho docente. Uma coisa, gente, é o currículo prescrito, né? E eu estou ali no currículo prescrito. E outra coisa é o currículo no cotidiano. Então, esses professores da Universidade de Brasília podem estar fazendo muito diferente. Mas há uma ausência, não é ausência, há um silenciamento sobre onde esse professor trabalha, como ele trabalha, qual é a sua forma de identidade, os processos de profissionalização. E aí, eu estou incluindo do lugar que eu estou também, né? Eu estou falando da Faculdade de Educação também, né? Ainda, gente, e essa é uma discussão histórica, né, no nosso processo de formação de professores, nos parece ainda o enfrentamento, que eu já falei sobre isso, sobre o pedagógico e a área de conhecimento. E eu penso que o que identifica um professor é a docência. E a docência é a unidade dialética desses dois elementos, inseparáveis. Eu sei matemática e sei ensinar matemática. E como é que isso se faz na aula de cálculo? Como é que isso se faz na aula de morfologia, de sintaxe, na aula de organização da educação brasileira, né? Então, esses são alguns elementos que eu queria contar para vocês. Então, esses elementos que eu queria trazer. Há um projeto de disputa de formação de professores. E aí, como é que nós, licenciaturas da UNB, podemos dizer que professor queremos? Nós conversamos? Que momentos conversamos? Podemos pensar em princípios? Acho que talvez a gente poderia pensar. Por exemplo, vou trazer um princípio básico, mas problemática. Conhecer a escola pública.
Aí vocês podem estar olhando, não, mas toda licenciatura para a escola pública. E aí, não. E eu estou falando, não é só do que eu vi nos PPPs, né? Podemos pensar, por exemplo, no princípio do trabalho docente. Toda licenciatura teria que, de alguma forma, pode ser de forma transversal, interdisciplinar, pelas disciplinas, mas discutir o trabalho docente? Podemos pensar, mas isso, sabe, assim, é isso que eu estou mostrando um pouco. Nós avançamos, né, de acordo com as diretrizes dos nossos cursos, avançamos de acordo com a 2 de 2015, mas ainda temos muito que construir e dialogar sobre que professor queremos formar. E por isso que eu acho que esse é um espaço importante, né? No último evento do fórum, os 2 últimos que eu assisti, né? Um está discutindo a 2 de 2019 e o do perfil dos nossos ingressantes, né? Nós vamos vendo essa concepção de formação de professores, né? Nós temos alunos das licenciaturas trabalhadores. Qual a especificidade dos nossos cursos para pensar alunos trabalhadores? O que, para mim, tem uma contradição adorável ou rica, porque, veja bem, nós estamos recebendo a classe trabalhadora para formar o professor e trabalhar com a classe trabalhadora. Vai exigir muito? Sim, porque historicamente é uma classe constituída por relações de poder, de opressão, de cerceamento a liberdades, a compreensão, acesso a diferentes linguagens. Então, existe mais de nós, das licenciaturas. E o que nós pensamos específicos disso? Como é que nós, licenciaturas, aproximamos, por exemplo, de uma competência estética na formação da docência? E tem uma autora muito interessante da filosofia, a Terezinha Rios, e ela vai dizendo, olha, competência nós temos que ter. Só que não é só competência técnica, é a competência estética, é a competência ética, política, técnica pedagógica, e é a competência, que eu acho muito forte também, afetiva, né? Então, assim, olhando para o desenho das políticas internacionais e esses documentos que estamos lendo, olhando a nossa legislação, né, entre 2 de 2015, toda essa legislação, eu estou procurando ver um slide que eu trouxe, deixa eu passear aqui sim. Olhando toda essa legislação aqui, né? E eu tentei destacar as últimas que nós temos aí, né? Que professor queremos? Que disputas, né? Então, e aí eu vou trazendo alguns elementos que estão na Universidade de Brasília, mas que nós, das licenciaturas, precisamos de dialogar. Que elementos que nós vamos percebendo? Um projeto de formação inicial e continuada, com princípios e diretrizes assumidas pelo coletivo, e esse eu estou chamando pelo coletivo de licenciaturas, não só para um curso, né? A compreensão do trabalho docente e sentido da escola, isso a gente tem alguns projetos muito fortes, eu estou tentando também reconstruir,
coletividade, universalidade, perspectiva crítica de consciência, a constituição da consciência para si, não em si, né, que é dada pela realidade concreta, portanto, histórica, de que lugar que eu venho, que lugar que eu falo, qual é a escola, como é que eu lido com essa escola. Lembrei aqui, Shirley, lá da escola, da diferença da escola do campo, do Lajes da Jiboia e da Jiboinha, tão próximas e tão diferentes. Quem vai para aquela escola? 58 quilômetros, 7 de chão? Quantos professores substitutos, temporários? Quase 70% do quadro. Essa realidade concreta do trabalho, né? Gente, não depende da área. Lá está o professor de pedagogia. Tem mais. Está o nutrólogo que fez complementação. É nutrólogo? Será que eu falei certo? Ou é nutricionista? Nutricionista, né, gente? Que fez formação complementar. A gente vai encontrando o professor de filosofia, a gente encontra um 706 em Ceilândia que consegue pensar na reforma do ensino médio, apesar das todas as suas contradições, no coletivo, e faz um projeto interessantíssimo. Mas ao lado, assim, uma distância, sei lá, 2 quilômetros, 3 quilômetros, 4 quilômetros, e aí eu não vou citar o nome, mas você encontra uma escola de ensino médio totalmente perdida, e com professor de história, de química, de geografia. Então, assim, que constituição é essa, né? Uma assumência dessas dimensões, uma sólida formação teórica e prática. Não pode ser só em educação, na pedagogia. Não pode ser só em história. Não pode ser só em computação, em educação física. Estou tentando passar as licenciaturas na minha cabeça aqui, né? Mas eu tenho que entender, né? Entender essa escola não é a área do conhecimento, mas como ensinar essa área do conhecimento. Mas é como ensinar o processo de humanização para romper a barbárie em todas as áreas. A perspectiva de uma praxis criativa, inovadora, sim, precisamos disso na escola, mas revolucionária. E são elementos que estão também, viu, gente? Eu não estou falando aqui, são elementos que estão nos PPPs também. O trabalho docente como articulador e essa especificidade da formação na docência, no sentido amplo de professor, que pode estar coordenador, que pode estar diretor, que pode estar numa reunião de pares, que pode estar no conselho de classe, que pode ter que enfrentar uma violência na escola, na porta da escola, que tem que lidar com uma estudante em que nós acabamos de chegar na escola e estamos devendo isso para a escola, mais uma coisa para a nossa agenda, com síndrome de pânico, e ele olhando para a gente dizer assim, ajudem, o que a UNB pode nos ajudar? Vamos chamar só a psicologia. Não, vamos chamar o professor, é ele que está lá. Bom, teria muita coisa ainda, mas eu termino com Paulo Freire. Por que o Paulo Freire, né? Não é só porque ele é o nosso patrono, mas porque foi alguém que foi lá e fez. E não pensou na formação de professores só na área de filosofia.
foi um alfabetizador. Gosto de ser gente, porque a história que me faço com os outros e de cuja feitura tomo parte é um tempo de possibilidades e não de determinismo. Daí que insista tanto na problematização do futuro e recuse sua inexorabilidade. Gosto de ser gente, porque inacabado sei que sou um ser condicionado, mas consciente do inacabamento, sei que posso ir mais além dele. Esta é a diferença profunda entre o ser condicionado e o ser determinado. E eu acredito nas nossas licenciaturas. Estou na UNB, trabalho por elas e é assim que pretendo continuar acreditando na docência e na formação de professores. Obrigada, gente. Era isso. Desculpa. Então, vamos lá ao debate. Polêmica, né, gente? Então, depois da excelente exposição da professora Kátia, a gente ainda vai disponibilizar entre 20 e 30 minutos para fazer uma rodada, talvez duas, de questões. Então, eu vou pedir para quem tiver questões, né, que possa se levantar, falar o nome, da onde vem, e aí coloque a sua questão. E, enquanto isso, né, vocês vão pensando, aí eu vou fazer alguns comentários aqui, porque eu achei, de fato, excelente a exposição. Acho que é um caminho profícuo para a gente pensar, inclusive, a reestruturação das diretrizes das licenciaturas na UNB, né, para a gente pensar que professor, de fato, a gente quer formar, né, dado que a gente tem aí um currículo prescrito que, de fato, traz questões pertinentes para a gente pensar o tecnicismo, né, para a gente pensar, talvez, a própria questão histórica da formação de professores no Brasil, né? Porque a gente percebe a partir, desde que existe, né, uma legislação em 39, né, com Vargas, que, digamos assim, formulou essa dicotomia de uma licenciatura vinculada ao último, né, aos últimos anos da formação docente, né, o modelo 3+1, que ficou conhecido, né? Ou seja, os estudantes de licenciatura faziam todo o percurso científico, técnico e, por último, dividir ali algumas disciplinas pedagógicas para habilitar na formação de professores, né? Claro que a gente percebe, a partir principalmente dos anos 2000, uma valorização, talvez, em relação ao momento de aprimoramento da formação docente, né? Então, a gente tem aí as 400 horas de estágio, né? Você tem várias legislações que vêm trazendo a importância de conciliar a ciência com a docência, né? Porque eu acho que, de fato, há uma certa violência simbólica, nos termos do Bourdieu e do Passeron, né, a universalizar uma cultura, né, como uma cultura universal. Nesse caso, a gente está falando do quê? De universalizar a ciência em detrimento da docência, né? Como se você soubesse apenas fazer a ciência, seria suficiente para você ensinar. E você, na sua fala, traz essa reflexão, fala, não, a gente não pode dissociar, né? A ciência e a docência precisam caminhar juntos para a formação desse professor crítico, reflexivo, humanista, né? Que vê a escola também como objeto de pesquisa, né? Eu acho que, de fato, traz várias reflexões importantes para a gente pensar o modelo que se apresenta atualmente, né? Porque trago aqui uma outra questão, que é a dos livros didáticos, né, dos atuais livros didáticos, pelo menos na área das ciências humanas, que eu tenho mais conhecimento, e que, de fato, eles retiram toda a parte teórica e conceitual em detrimento de temáticas, né? Ou seja, o professor ele não precisa mais ter esse conhecimento científico para dar aula, né? Ele é apenas alguém que precisa ter esse conhecimento prático de como desenvolver um projeto, mas um projeto às vezes desconectado do que a gente pensa enquanto a pesquisa, que poderia, né, ser uma incentivadora, né, do ensino na escola, né? E nesse sentido eu queria trazer a questão, então, né, como que você vê os atuais documentos, a própria BNCC, a BNC Formação, né, que tipo de
de modelo de formação de professores ela traz, né? Claro que aí a gente está falando de currículo prescrito, mas a gente pode falar também, ou talvez perceber, né, quais as resistências no currículo vivido. Então eu queria que você comentasse um pouco isso, essa dicotomia entre currículo prescrito, o que esses documentos estão trazendo, o que a gente pode pensar, talvez ressignificar esses documentos de acordo com essa concepção do professor que a gente quer formar na Universidade de Brasília, né? E aí abro para a plateia também para mais questões. Acho que enquanto o pessoal está pensando aqui, mas eu gostaria de dialogar um pouco com vocês, né? Eu tentei ser provocativo, mas vamos lá. Uma coisa que o Marcelo foi colocando, e que eu acho que é muito importante, talvez a fala, né, a gente tem dessa forma de organização, depois a gente já começa a pensar e fala, nossa, quando o Marcelo traz, começa o seu questionamento e fala assim, olha, a gente podia pensar ou discutir algumas diretrizes para as licenciaturas, não sei se o nome seria diretrizes, princípios para as licenciaturas na UNB, a partir do que nós temos, né? A ideia que eu vou trazendo é isso. E aí tem uma discussão importante aqui, que é sobre identidades. Não, cada licenciatura tem a sua identidade, né? Então, e é mesmo, gente, pensar a licenciatura, eu trabalho lá com os meninos lembrei aqui da Fátima, agora, né, 19 horas estou lá com eles, na minha turma tem computação, artes visuais, química, física, matemática, ciências sociais, e são universos, né? Não são não é só mundos, são universos. Tem identidades. Mas há também perspectivas de pensar o concreto, né, que podem nos unificar enquanto licenciaturas. E é muito nesse sentido a minha fala hoje, né? Vamos conseguir formar, e espero que nunca, formar um professor com esse desenho? Não. E nem queremos. Mas também precisamos dialogar, e isso está forte nos projetos políticos pedagógicos, e quando eu falo dialogar, gente, é uma roda mesmo entre as licenciaturas, né? De que professor queremos, que professor que desejamos. E o Marcelo vai colocando essa questão da resistência no currículo, entre o currículo prescrito, entre BNCC, BNC. Em vez de responder diretamente, eu queria trazer 2 exemplos de alunos nossos. E eu vou pegar os alunos, tem alunos que eu vou trabalhando, que são do primeiro semestre, né, de uma licenciatura, mas eu vou pegar os que estão ali pelo 5º semestre e de licenciaturas diversificadas. Então, esses dias uma aluna falou para mim assim, professora, eu não vou falar a área, tá? Estou dando umas aulas para o ensino fundamental numa escola particular, uma licenciatura específica. Aí eu falei, nossa, como é que está sendo a experiência? Aí ela colocou 3 pontos para mim muito legais nessa experiência. Primeiro, ela colocou a identificação com a docência. Ela dizia, eu me sinto muito realizada quando os alunos perguntam, quando eu conto sobre essa disciplina e tal. É muito bom, professora, ser professora, e essa é uma identificação mesmo. Aí eu falei, que bom. Aí ela contou outro elemento importante, que eu estou trazendo essas questões concretas, que ela disse, professora, mas me pagam tão mal. Ela está, nos Estados Unidos, vai ser chamado de professor itinerante, né?
Então ela está naquela escola ali 1 mês, 30 dias que a professora adoeceu e tal, né? Mas ela falou assim, professora, minhas aulas estão fazendo um sucesso. Aí eu falei, que legal, como é que você está elaborando as aulas? Não, professora, a escola pede para a gente ir na BNCC. Aí eu vou, e a escola já sugere a competência por semana, por 15 dias, é uma escola particular. Mas aí, professora, eu descobri uma plataforma que me dá as aulas prontinhas. SEB, eu acho que vocês já ouviram falar. A Fátima conhece. Aí eu falei, como assim? Ela, não, professora, porque lá é exigente, eu não posso ir com qualquer aula. E essas aulas, olha, tudo prontinho, professora, as perguntas. Aí eu falei assim, e como é que você tem acesso a essa plataforma? Ela falou, não, tem plataforma gratuita, mas essa eu pago. Eu falei, mas você está falando que ganha pouco. Não, professora, mas como é que eu vou competir e manter? Por que eu estou trazendo isso? O outro exemplo de uma professora também de determinada área, bem específica. Acho que esse exemplo, a Ana Sheila e o Shirley estavam juntos lá. E a gente falando do trabalho coletivo, e todas entusiasmadas, né, e tal, e elas também entusiasmadas, e dizendo assim, não, a gente aqui desenvolve trabalho coletivo. Eu falei, ai, que legal, como é que é a experiência de vocês? Não, é assim, nós juntamos a turma, não é essa área, mas vou citar a área aqui, tá? Deixa eu pensar, educação física, não tinha falado. Nós juntamos, aí para a aula de segunda dessa semana, a professora tal elabora as aulas e passa para a gente. Para a aula da outra semana, a professora tal elabora e passa para a gente. Aí eu olhei assim, eu não tive fôlego na hora e nem tinha condições de falar, isso não é o trabalho coletivo. Por que eu estou trazendo esses exemplos drásticos, né? Porque eu estou dizendo o seguinte, é o neotecnicismo, não é o tecnicismo, é o neotecnicismo. É a aula show, não é a aula planejada pelo professor, é a aula planejada por outro colega, ou por uma plataforma, ou por um vídeo, ou por um filme que eu assisti. É diferente daquela perspectiva instrucional que a gente teve ali na década de 70, mas é um tecnicismo. Eu fico perguntando por que os nossos alunos estão recorrendo a essas práticas. Esses dois exemplos são formandos. Eles estão vivendo o currículo de prescrito. É 2, pequenininho, né? Nós representamos 25% da UNB, eu nem sei o que dizer quantos mil alunos que nós temos aí nas licenciaturas. Mas o que eu quero trazer com isso é que para romper com essa formação, com esse desenho de professor que está nas mídias sociais, que está nas plataformas, que está na entrevista do Jornal Nacional, para fazer um currículo prescrito, nós precisamos, enquanto os professores da licenciatura, pensar nesse perfil de professores que queremos formar e que somos. Acho que seria por aí. Ainda tem uma coisinha, se ninguém perguntar. Mas vamos lá. Professora Fátima. Eu adorei a sua pergunta. Bom, boa tarde. Professora Fátima, da computação, agradeço imensamente, parabenizo a mesa e a oportunidade de estar aqui debatendo esse tema tão importante. E assim, estamos aí, né, como a sua fala no início, né, um momento muito significativo, porque a gente está nessa transição e também
os avanços, né, que nós chegamos até agora, né, a gente tem aí uma oportunidade, eu vejo, né, ainda que com toda essa realidade que traz aí até um desalento, né, porque quando a gente olha e escuta esses dois exemplos, é realmente da gente parar e falar assim, meu Deus, para onde nós iremos chegar, né, no futuro, se a gente não tomar consciência do que isso significa, né? O significado desses dois exemplos concretos, né? E aí, a nossa trajetória, né, da computação na licenciatura, ela se confunde com a trajetória aqui da UNB, né? Porque nós somos pioneiros nessa agenda da formação de professores, quiçá a nível mundial, né? No nível nacional, a nível nacional somos pioneiros, a nível internacional, quer dizer, a questão da formação do professor de computação é uma agenda muito recente. E nós temos aí a nossa história de 25 anos. Então, veja por que nós estamos nesse momento com essa realidade, quer dizer, resultado desse processo histórico, né? De enfrentamento de uma agenda de transformação da realidade que dentro de um sistema extremamente conservador, que olha para o passado. Eu trago uma reflexão dentro das falas do professor Nova, que é aquela história, né, da metáfora da escola com o brilho da estrela, né? O brilho da estrela que já não existe mais, né? Quer dizer, então a escola, ela brilha, porém, naquela realidade que já não dá conta. E era isso que eu via há 25 anos atrás. Eu falei assim, a escola precisa de um fundamento da computação, a computação precisa chegar na educação básica. Bom, mas como vai acontecer isso? Nós precisamos de um professor, e nós precisamos de um professor polivalente, um professor que é além, né, dessa abordagem tecnicista. Enfim, 25 anos depois eu tenho esse momento muito gratificante de testemunhar a aprovação da BNCC da computação, que este ano teve o parecer aprovado no CNE e que nós já temos aí uma BNCC da computação. E nós precisamos de formação de professores. E esse exemplo, essa sua provocação foi perfeita, porque é exatamente isso que está acontecendo. Quer dizer, uma agenda que já está aí, neoliberal, no gatilho do negócio, né? Da mercantilização dessas plataformas, né? E essa subserviência, né, do nosso sistema educacional público, refém de uma agenda do privado, né? Dentro da lógica do... Então, é um desafio imenso. E eu queria escutar um pouco do posicionamento da comunidade de educação de uma maneira mais ampla, das associações profissionais, a respeito dessa agenda do ensino de computação, porque quando a gente traz a perspectiva da formação inicial e continuada dos professores, seja na de 2015, seja na de 2019, eu entendo que nós estamos muito distantes de conseguir uma agenda de formação docente que dialogue com esses pressupostos da formação docente, nessa perspectiva dialógica, crítica, de inovação. Nós precisamos ter uma formação em computação que dialoga com as outras áreas, numa perspectiva transformadora da realidade, não só, né, do conhecimento das outras ciências, mas também do fundamento da computação para criar soluções e não ser consumidor de tecnologias como está prescrito nessa agenda que está posta para nós. Então, eu me ressinto muito desse diálogo que traz essa reflexão para o futuro. A gente sempre está olhando para trás. Então, quando eu vejo a BNCC Computação, cadê a interdisciplinaridade? É um componente curricular, porém, ele não dialoga, ele precisa dialogar com as outras áreas. A questão da interdisciplinaridade na formação do professor, ela é um pressuposto
para essa agenda de futuro, né? Dessa agenda da formação. E o outro elemento que eu trago, que é, na sua fala, colocado como essa questão da pesquisa, né? Reconhecer a formação do professor como área de pesquisa e de formação como área de fomento. Quando a gente pega as áreas de CNPq de fomento, não tem área de ensino. Aí você chega para mim... Não tem área de ensino, tem área de formação do professor. Não tem área de formação de professor, mas mesmo a área de ensino, você pega as áreas de ensino específicas, onde que ela está? A formação específica das áreas. Não estão nem nas áreas e nem na educação. Então, existe uma redução, ou seja, o silêncio é o silêncio, né, das áreas de fomento, é o silêncio da comunidade, porque, enfim, claramente essa pauta, ela precisa ser, enfim, a gente precisa enfrentá-la. E o enfrentamento é no diálogo interdisciplinar. E é isso que eu queria, então, escutar um pouco mais sobre essa pauta, né, da computação, da interdisciplinaridade, da formação docente e da área de pesquisa. Obrigada. Parabéns. Eu também queria parabenizar o DEG, acho extremamente oportunidade de diálogo, nos ajuda muito, e acho que é extremamente necessário, né, a construção do projeto coletivo para as nossas licenciaturas avançar nesse sentido. Então, acho um momento de uma riqueza ímpar. Segundo, dizer para a Kátia que maravilha, Kátia. Maravilha, assim, te ouvir sempre é um alento, é um alimento, né? Nos enche de esperança e de trazer questões tão densas com tanta leveza, assim. Então, que bom, que pedagogia do exemplo, né? Mas queria trazer 3 ideias para te ouvir, para pensar um pouco, que eu acho que a tua fala, nesse sentido, como você mesmo coloca, é provocadora, mas é ótima, né? É provocadora para nos mover, para nos tirar do lugar, né? E nesse sentido, assim, acho que esse esforço do DEG de se propor a pensar uma concepção para as nossas licenciaturas, queria te ouvir mais sobre uma questão que me parece estruturante para pensar a formação docente, que é a partir de outro lugar, né? Que é pensar, você colocou aí um pouco a questão da escola nesse tempo que vivemos, que é um tempo de profunda barbárie. Então, eu acho que, como é que a gente associa esse debate? Qual é a função social da escola para pensar a formação docente? Porque eu acho que essa inversão, ela muda muito, né? Ela muda muitas coisas. E você trouxe, né? Temos uma imensa oportunidade de estarmos formando a classe trabalhadora que vai atuar com a classe trabalhadora. Então, qual é a função social da escola no momento de profunda barbárie que vivemos? E qual é o papel da formação dos docentes que queremos formar na UNB para lidar com essa escola nesse contexto? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque acho que isso tem um sentido muito forte para repensarmos os nossos PPPs. E aí, trazer uma segunda ideia, assim, me parece extremamente valorosa a pista que você coloca. Olha, talvez um caminho seja irmos acumulando princípios para as nossas licenciaturas, né? Você nos trouxe 2 na fala, né? Então, a própria escola, o trabalho docente. A Fátima trouxe um que eu tinha pensado e eu queria tentar ir por essa linha, que talvez mais 2, né? Pensar o trabalho interdisciplinar e o trabalho coletivo. Claro que são 2 conceitos muito polissêmicos. A própria interdisciplinaridade é muito polissêmica, mas pensando numa interdisciplinaridade a partir do Frigoto, do Freitas, que é pensar, olha, a interdisciplinaridade deve vir da materialidade da realidade, das contradições da realidade. Como seria avançarmos nos nossos projetos político-pedagógicos, das nossas licenciaturas, em princípios como esse, né? Então, a interdisciplinaridade na formação docente, o trabalho coletivo na formação docente, enfim, elementos que ajudassem a formar um educador que na escola fosse capaz de pensar como ele ajuda essa juventude a desvendar as contradições da realidade e agir sobre ela transformando. E acho que essa ideia de construir princípios podem fazer muita diferença para as nossas licenciaturas. E por fim, Kátia, você falou das competências, né? Sim, temos que ter competências, né? Elas são imprescindíveis para a nossa formação, não na lógica neoliberal e gerencialista. E você falava numa perspectiva de formação unilateral, da competência ética, né? Você destacou a estética, a ética. E eu queria trazer a centralidade do debate, de não termos medo de falar, que temos que pensar na competência política dos docentes. Porque parece que virou um crime no nosso país falar que os docentes têm que ter formação política.
E isso acho que é imprescindível, sabe, tocar nessa ferida e falar o que entendemos por política, de que política falamos, porque daí as pessoas já levam para a escola sem partido, para a política partidária, não é isso. A política está na vida, né? Lembra do poema do Brecht, o preço do pão é política, a comida é política, a gasolina é política, assim, nesse sentido. Então, como podemos, talvez, uma série que o DEG promovesse, pensar as questões, né? Quais são os elementos centrais das competências que realmente podem vir a formar um educador que vai lidar com uma escola num tempo de barbárie, de profunda barbárie, né? Então, queria trazer esses elementos para a gente seguir no diálogo, mas te parabenizar a Kátia, que fala maravilhosa. Muito obrigada. Gente, a Mônica é suspeita de falar, porque é muito amiga, né, Mônica? Mas alguém que me ensina muito, porque a Mônica tem uma história aí na luta, né? Com e pela educação muito bonita. Bom, eu nem sei o que fazer aqui, Marcelo. Nem sei o que fazer. Ou seja, eu não vou me atrever a responder. Eu nem sei como é que está o nosso tempo. Eu quero destacar, vou tentar destacar só 3 elementos. O primeiro, Fátima, você tocou num momento, né, que eu estou vivendo, assim, de subjetividade, que é essa angústia entre o esperançar freiriano, foi o que eu tentei terminar aqui, mas também uma angústia de uma possibilidade de pensar, ontem lendo Mesaros, e Mesaros fala isso, que só temos ilhas do bem. O Mesaros fala isso porque ele vai em Marcuse e fala assim, o mal triunfará. E só teremos ilhas do bem por pouco tempo, por espaço de tempo. E aí, essa angústia não é da minha vida, Kátia, é de pensar na luta da formação de professores enquanto campo do qual eu dediquei 40 anos da minha existência, hoje com 55 anos. A professora Joana ontem começa uma reunião com a gente do GT8 dizendo assim, como é que pode, a gente lutou tanto, fez tanta coisa, tanto avanço, agora corremos o risco. Espero que não, mas corremos o risco. É só para dizer um pouco dessa contradição, mas tem um esperançar, né, gente? Tem um esperançar. E acho que estar aqui é esse esperançar, parabenizando a Daphne. Queria dizer, a Fátima traz tantas coisas importantes, Fátima. E assim, eu faço parte de 2 entidades, associações que eu penso que são muito fortes e que vêm estudando e consolidando o campo de conhecimento, formação de professores. Uma é a ANFOP, Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação, que eu faço parte, sei lá, vamos citar a época não. E a outra é a ANPED, como coordenadora do GT8 de formação de professores, agora no 2º mandato, mas estou ali na ANPED, nesse GT, desde 99. Acho que a ANFOP antes disso, viu, gente? Assim, e aí, Fátima, você faz uma pergunta muito importante. Como é que essas entidades, você pergunta pelo ensino de computação? E aí você me provoca muito, a gente está pensando aqui na escrita do documento da ANFOP, né? Eu preciso até dar conta disso do artigo aqui do Marcelo, quando ele falou, me deu vontade de sair correndo. Viu, Gileide, né, Sheila? Dia 30. Mas também do documento da ANFOP. A ANFOP tem tentado olhar para a formação de professores e muitas vezes entra no debate específico da pedagogia.
Mas ela não fica no debate da pedagogia. Ela está olhando formação de professores. E como é que ela olha pela formação de professores? A gente não discute a especificidade da computação, da biologia, da química. A gente olha o seguinte: precisamos ter princípios para pensar a formação de professores. E cada vez tentando reorganizar as teses da ANFOP, que eu não vou aqui recuperar, né? E aí, então, entra por aí, mas eu quero trazer esse debate mais específico, convidar para vocês, a gente tem um evento, um seminário da ANFOP agora em setembro, no Rio de Janeiro, acho que 20 a 23, 21 a setembro, né? Mas nós vamos ter o Encontro Nacional da ANFOP aqui em Brasília, em março de 2023. E vamos ter Faculdade de Educação, junto com a Universidade de Brasília, a próxima ANPED nacional, agora em Belém, né? Ou Manaus? Manaus. Tô aqui no aperto. Mas a próxima será aqui, na Universidade de Brasília, a ANPED nacional, para discutir a formação de professores. Eu vou nessa luta para essa ANPED nacional, acompanhada da Shirley, da Mônica, da Ana Sheila, que vão assumir o evento. Eu vou fazendo compromisso, adapte, até nós vamos fazer uma propagandinha para conseguir a ANPED aqui. Então, eu estou nesses dois eventos. O GT8, então, falei da ANFOP, que a gente trabalha muito com princípios. O GT8, ele tem se debruçado nem tanto sobre as políticas, como a ANFOP é uma associação, né? Então, ela é um movimento ali. O GT8, ele está no lugar da pesquisa, mas ele tem olhado muitas pesquisas. E no GT8, cada vez mais, a gente tem tentado trazer o diálogo com as diferentes licenciaturas, olhando essas pesquisas, né? Assim, acho que o GT8, uns 10 anos para cá, ele se abriu muito, 12 anos, não sei, e aí eu convido vocês para... Agora temos a ANPEDinha, que eu não vou lembrar de cor a data, que é a ANPED do Centro-Oeste, eu não vou lembrar de cor a data, mas é agora, em outubro. Vocês darem uma olhada no que aparece no GT8 e vocês vão ver que todas as licenciaturas estão lá presentes, mas a gente discute mais a pesquisa por dentro da pesquisa. E vamos desenhando dentro do GT8 o que é o objeto do campo de formação de professores a partir dessas pesquisas. Então, a gente vai percebendo a questão da identidade, a questão da profissionalização, a questão do trabalho, a questão das políticas públicas para a formação. Nós vamos percebendo o ciclo de vida profissional. Então, são temas amplos, né? Só para dizer um pouco isso para vocês. E queria também, vou fechar agora com a fala da Mônica, agradecendo isso. Dizendo, Mônica, que eu tentei começar um pouco discutindo a função social da escola, para que sujeito, né? E aí tem uma perspectiva de função social aí. E a importância dos princípios que a Mônica faz aí brilhantemente uma síntese para pensar as licenciaturas, cada uma na sua identidade, mas juntas, formando o professor para o Brasil que queremos, para a sociedade que queremos, que sujeito queremos. Muito obrigada por esse espaço, aos colegas e ao Marcelo, porque esse espaço nos renova e nos permite dizer que desse mundo nós podemos construir um esperançar, por enquanto em ilhas, mas depois, quem sabe, no mundo todo. Então, muito obrigado. Obrigado por estar sempre muito gentil, né, estar aqui com a gente. Eu que agradeço.
está sendo muito grato, né, pela participação. Já marcamos 2 vezes, não foi? Sim, foi, mas saiu. Antes de encerrar, gente, queria só lembrar que o boletim das licenciaturas foi publicado, tá? O boletim de julho foi publicado semana passada, então vocês têm acesso a ele digitalmente, é só entrar no site do DEG ou no site da DAP. Então, também a gente pede a colaboração para a divulgação do boletim, porque é algo muito importante que faz a divulgação do trabalho de extensão, de pesquisa, de ensino das nossas licenciaturas, né? Então, fica o convite também para vocês enviarem contribuição, que ele é publicado mensalmente e a gente faz essa ampla divulgação dos projetos das licenciaturas, né? Também convidar vocês para a próxima mesa, do dia 8 de setembro, que vai acontecer aqui, neste anfiteatro, que vai tratar da reforma do ensino médio, tá bem? Depois do feriado, todo mundo vai estar descansado, vai estar, né, renovado. E eu acho que eu poderia tirar uma foto, né, para registrar esse momento. Gente, muito obrigada pela presença. Né? Eu não sei como é que o Wesley aguentou, Wesley. É porque eu estou falando com o Wesley, porque ele estava de manhã em aula comigo. 4 horas de aula. E vim agora escutar a minha professora, tem que... Muito obrigada. É uma grande Vamos estudar, vamos pesquisar. Tchau, tchau. Tchau, filho. Agora que a gente está Maravilhosa, deixa eu dar um abraço. Acho que saiu algumas coisas importantes. Está gravado? Quantas horas, gente? Eu tenho aulas 19. Quantas horas?